Bom, então, o Wellington, enquanto ele chega, eu vou fazer a apresentação da Tânia, ex-deputada do Estado do Ceará e assistente social da Prefeitura de Fortaleza e foi secretária de Assistência Social do Estado. E o que nós pretendemos, então, para esse momento, é trazer um pouco do plano nacional de enfrentamento, o que a nossa nação propõe no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, ninguém melhor que pessoas que estão envolvidas em âmbito público, com práticas e também com muito debate, muito tempo de construção das políticas. E então agradecemos a Tânia, que carinhosamente aceitou esse convite de última hora, e nós agradecemos. Tem umas mulheres que são mulheres mesmo fortes, né? Então agradecemos, queremos que você sinta bem à vontade no nosso meio. É a primeira vez que a Tânia está conosco aqui na Renas, talvez não conhece tanto o nosso trabalho. Eu fiquei curiosa e fui ler. Oh, que bom. Então está ótimo e fique à vontade, Deus abençoe. E eu sou Débora. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Wellington, a Débora e todos vocês que estão aqui hoje. Aliás, desde ontem, pela informação que eu tenho, eu queria antes colocar um pouco, né, como que cheguei até aqui e dizer que ao longo da minha vida, né, eu estava ali sentada ali atrás e ouvindo o que vocês estavam fazendo aqui, ouvindo, e acho que a gente passa por esse mundo com uma missão. E ao longo de muitos anos, não sendo tão velha, ainda muito jovem, mas eu decidi que eu trabalharia em função, em defesa das crianças e dos adolescentes. Então, tenho pautado a minha vida, a minha história de vida em ação, em defesa, e isso pegando na massa, como nós dizemos aqui no Ceará, indo para campo e trabalhando realmente. E entrei em 81, se eu não estou enganada aí da data, eu entrei como concursada no Estado, na antiga FEBENSE. E comecei minha vida profissional como orientadora de menores, antigamente, trabalhando dentro das unidades de internação. E acho que para mim foi uma experiência de vida que eu penso hoje que todas as pessoas deveriam ter essa oportunidade de trabalhar com pessoas que têm a sua liberdade naquele momento ali, vamos dizer assim, sem ser dada em função de algo que cometeu e que precisa compreender isso, mas na busca de uma melhoria. E para mim foi uma experiência de vida muito grande e fui, ao longo disso, estudando, aprimorando. As políticas públicas também foram avançando, né, e continuam avançando nesse sentido, embora ainda muito distante do ideal para o que precisam as crianças e os adolescentes do Brasil e do estado do Ceará, no caso aqui que nós estamos falando. E ao longo da minha vida trabalhei na ação social e tenho até algumas pessoas aqui que encontrei aqui, que a gente fez alguns trabalhos juntos nos conselhos e tudo. Então, quando ontem à noite, para chegar aqui, a Rita, que é a chefe de gabinete da deputada Patrícia e senadora, me ligou em função dessa questão de saúde, né, da avó dela, que é uma pessoa que ela tem assim como uma estima muito grande, que a Patrícia tem esse lado, a deputada Patrícia tem esse lado de carinho, de amor, e tem a avó dela como uma referência de vida, e estava impossibilitada de vir. Eu digo, bom, eu posso ir com uma condição, de que eu possa colocar a minha experiência, possa colocar o que eu já compreendi, o que eu passei, tendo também participado na Assembleia Legislativa. Fui deputada em um período de 2002 a 2006, deputada estadual, e lá também nós fizemos uma CPI do abuso e da exploração sexual. Então, compreendi que poderia aqui vir hoje, não dar uma palestra, mas conversar com vocês. E é nesse sentido que eu estou aqui, assim, de coração, né, muito feliz de estar aqui, queria deixar isso expresso aqui para vocês, vim com muito carinho,
deixando, inclusive, de comparecer a um outro compromisso que nós tínhamos. Hoje eu trabalho na Prefeitura Municipal de Fortaleza, estou cedida à Prefeitura e fazendo uma articulação também na área da infância, junto à primeira-dama do município, a Carol Bezerra. E a gente tem procurado fazer um trabalho muito grande, uma coisa que a gente está iniciando, mas procurando dar o melhor que a gente possa dar às instituições, principalmente as não governamentais, e a toda a rede que funciona aqui no estado do Ceará. Então, quando a Rita me passou, inclusive, um material, que o tema da deputada aqui seria a questão do plano de enfrentamento. Inclusive, eu pedi a ela que me passasse, ela passou com muita rapidez, vamos dizer assim, a fala da Patrícia já estava pronta. Ela é uma deputada histórica na nossa cidade, uma mulher muito guerreira, uma mulher de muita fibra, de muita luta, e vinha, e eu digo, eu não posso nunca falar como a Patrícia, com aquele olhar, com aquela garra que ela tem, mas vou tentar aqui dar o melhor que eu possa dar para vocês no sentido da questão do abuso e da exploração sexual. E queria agora, iniciando a minha fala, queria saber quantos minutos eu tenho para que eu possa me organizar, ou quantos minutos eu teria aqui para... 20 minutos. Ok. Então, assim, o tema que foi colocado, que é o Plano Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi um plano criado em 2002 aqui no Brasil, e que um plano que veio, né, como assim, com o fenômeno da questão do abuso e da exploração sexual, já com uma dificuldade muito grande de enfrentamento, com muita complexidade, dentro de um contexto de violência já muito grande naquele momento, com profundas raízes culturais aqui no Brasil, e o estado do Ceará não é diferente disso tudo. E na década de 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos aqui, eu acho que a sociedade como um todo hoje tem a compreensão do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso veio a reforçar, né, uma busca incessante para que a gente pudesse, no Brasil como um todo, diminuir ou dar um basta, que eu acho que precisa ser dado um basta, que não foi dado ainda, na questão do abuso e da exploração sexual. E o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil, tendo como fundamento que reafirma, como eu já coloquei, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, a proteção integral, que isso é o que a gente busca ao longo de toda a história aqui no Brasil e no estado do Ceará dessa questão. E é um instrumento, o plano, um instrumento que a gente pode dizer de defesa dessas garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes, e que tem como objetivo estabelecer um conjunto de ações articuladas, né, que permita a intervenção técnica, política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. E, a partir, né, do lançamento do plano, né, foram desencadeadas várias atividades, várias ações. Uma delas, a realização de investigação científica visando a melhor execução da ação do enfrentamento, porque a ação do enfrentamento, ela acontece também muito nos bastidores, na sua grande maioria, ela está nos bastidores, e ela precisa que os órgãos, eu digo, embora isso aqui sendo da década de 90, nós vivemos hoje ainda, eu não tenho medo de dizer, com o fenômeno crescente, com o fenômeno que precisa de uma ação efetiva de toda a sociedade. E quando eu digo sociedade, eu não estou falando de sociedade da riqueza, não. Eu estou falando de nós, do mais simples na sua comunidade, porque isso acontece hoje, ao longo do tempo, e continua acontecendo principalmente dentro dos lares, dentro das nossas casas, e que muitas vezes nós, como ser humano, não temos um olhar para perceber o que aquela criança ou aquele adolescente ou aquela adolescente está passando. E é isso que eu acho que é muito mais do que muita coisa que nós temos escritas hoje sobre a questão do abuso e da exploração sexual. Eu acho que está faltando uma mexida de coração, uma mexida de futuro,
uma mexida de que nós não possamos, cada um de nós, e aí eu quero dizer aqui para vocês, olhando, que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, pela história, ontem eu fiquei curiosa de ir compreender a Renas Lee, né, para poder chegar até aqui, e sei que cada um de vocês, afora outros milhões que estão aí distribuídos no Brasil como um todo, tem a capacidade de ter esse olhar que vocês estão tendo com essa demonstração, de pautar esse assunto aqui nesse evento, mas de saírem daqui com algo no coração, na cabeça, na mente e na realidade. Eu vou fazer algo. E esse fazer algo é você compreender e saber encaminhar. Claro, dentro da lei, dentro das políticas públicas, mas a questão do abuso e da exploração sexual, ela passa muito pela questão do amor, do acompanhamento. Quando eu digo do amor, é você querer bem aquela pessoa que você está próximo e que você possa compreender, porque a criança, ela passa isso, ela passa algo. E muitos pais, muitas mães estão fazendo de conta que não estão entendendo. E é preciso entender, sim, porque esse fenômeno ele está, na maioria das vezes, dentro das nossas casas. E nós não temos a coragem de denunciarmos. E nós precisamos ter. Os instrumentos para a denúncia estão postos. Os instrumentos para o acompanhamento das crianças e dos adolescentes estão postos. Não no ideal ainda do que nós queremos. Mas se eu remonto aqui, volto um pouco, a 1990, por exemplo, hoje nós já temos instrumentos legais muito bem definidos. As leis estão aí. Então, falta um pouco, eu não sei se eu estou sendo exagerada, acho que a Eliane pode dizer se eu estou, não é, Eliane? Aí, se eu tiver, tu pode dizer tranquila, mas eu acho que está faltando um pouco da nossa coragem, da gente ter coragem de denunciar quem quer que seja. Não me importa o nível social, não me importa, não, mas importa para mim de que eu estou salvando no sentido daquela criança, aquele adolescente que não está compreendendo por uma questão aí, a medicina que vai explicar, eu não sei explicar, mas algo que está acontecendo e que ela precisa ser trabalhada e que ela precisa ser alertada. Então, eu queria também deixar um pouco dessa questão, que eu acho que é muito, com essa emoção também, que a deputada Patrícia me ensinou muito. E acho que por isso que ela pediu para eu vir aqui hoje, me ensinou no sentido de que é uma questão que a gente precisa ter firmeza, que a gente precisa não deixar para lá ou achar que é algo simples. Não é algo simples, é algo que destrói a vida de uma criança e de um adolescente. E tenho certeza que nenhum de nós que está aqui nesse salão hoje quer uma vida destruída. E por não querer uma vida destruída, nós temos que acompanhar, nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de denunciar essas questões. Ou, no mínimo, se a pessoa não tem coragem de ir para denunciar nos órgãos, mas vamos pelo menos dar um encaminhamento aos órgãos de direito que estão postos aí hoje para defender. Então, eu acho que essa questão do fortalecimento, eu falo isso também, que está dentro do plano, o fortalecimento do sistema de defesa e da responsabilização dessa questão, e o fortalecimento do chamado protagonismo infanto-juvenil. Eu acho que são pontos que a gente precisa ter compreendido. E aí o plano de enfrentamento, ele tem alguns eixos, que eu vou apenas citá-los, que eu acho que a grande maioria aqui tem essa compreensão, que é a análise da situação, a mobilização e a articulação. Eu acho que aqui hoje é um exemplo disso, né? E nós temos ainda também no Brasil outros instrumentos, vamos dizer assim, nós temos os conselhos, né, a partir do CONANDA, do Conselho Nacional, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, e eu digo muito, por falta de conselhos, os meninos não deixarão de serem atendidos, porque conselho tem muito. Agora, é preciso que tenha conselho que tanto a parte governamental como a sociedade civil compreenda que ela está ali representando uma entidade ou um organismo ou uma instituição do Estado e que ela possa fazer o seu papel, né? E aí, no Brasil, e aí quando a deputada Patrícia hoje foi senadora,
Lá ela liderou um processo com outras senadoras, óbvio, isso não acontece sozinho no parlamento. Foi realizada a CPMI no Congresso Nacional. E essa CPMI, ela resultou, né, da visita dessa comissão, e aí a deputada Patrícia, então senadora, fazia parte, visitou os 22 estados da federação, realizou 34 reuniões, recebeu 832 denúncias. Tá? Agora, quando a gente hoje talvez remete como estão essas denúncias, e aí é onde eu faço o link com os conselhos, eu faço o link com os centros de defesa, eu faço o link conosco, que somos cidadãos comuns, né, que a gente possa procurar saber como é que estão esses processos que foram instaurados. Onde é que estão esses abusadores? O que é que aconteceu com essas pessoas? Né? Aqui e acolá a gente sabe de um caso que aconteceu isso ou aquilo, mas eu estou falando do grosso, do grande, né? Porque 832 denúncias não é brincadeira. Né? E foram pedidos o indiciamento de cerca de 250 pessoas na CPMI. E aí a CPMI também ela colocou para o país inteiro a questão dessa rota de tráfico, porque isso tem uma relação muito grande, né, que essa rota para fins sexuais, e que 131 rotas são internacionais. Então, para o Brasil, isso é uma coisa muito séria, que precisa ter uma política firme e permanente, né, na busca disso. 78 interestaduais e 32 intermunicipais. E, dentre a média de 800 denúncias que foram, né, recebidas pela CPMI, alguns foram objeto de um esforço tremendo de investigação. Agora, quando a gente teve o esforço da investigação, mas quando você procura um resultado mais efetivo, se a gente disser assim, em relação ao número de denúncias que foram registradas, talvez ele seja pequeno. Eu não quero fazer aqui um valor nessa questão, mas eu pessoalmente considero ainda muito pequena. Né? Na verdade, a CPMI também, ela como uma CPI, ela mexe, né, com a população, ela mexe com a sociedade, ela mexe com o parlamento, que é onde as coisas devem acontecer, enquanto políticas públicas, enquanto busca, então, enquanto reclamação, você tem lá uma tribuna que você pode denunciar aquilo que, seriamente, com provas e tudo, você pode denunciar. Então, eu acho que ela fez um trabalho muito grande nessa questão da CPMI. Eu estou apenas fazendo uma reflexão entre o que a gente faz na prática, na questão do parlamento, e como as instituições talvez encaminhem não com o devido, vamos dizer assim, tamanho que a gente espera em função da defesa das crianças e dos adolescentes do nosso país. E aí as recomendações da CPMI, que era a punição severa para os exploradores, que foi uma coisa a fim da extinção da punibilidade, né, quando acontece o casamento entre a vítima e o agente de crime sexual, isso é uma coisa que já avançou também. A questão do tráfico, né, a inclusão do tráfico interno de pessoas para fins sexuais, como dentro do arcabouço legal, isso já está posto. E muitas propostas de políticas públicas que também saíram da CPMI. Então, acho que foi um momento que o país teve e que está registrado hoje, que o que nós podemos fazer é cobrar o resultado de todas essas denúncias que foram feitas. De todas essas denúncias que foram feitas, e que a gente possa ser um instrumento de luta e de defesa e de denúncia nessa questão. E no momento da minha vida que eu tive oportunidade de ser deputada estadual, nós realizamos aqui no estado do Ceará uma CPI, onde eu fui a relatora da CPI, e ainda hoje eu tento acompanhar, não como enquanto parlamento, mas como pessoa, alguns casos que ainda estão no Ministério Público, né? Algumas denúncias que são feitas. Então, é por isso que eu digo que algumas coisas
no nosso país, elas precisam andar mais rápido quando a gente está falando em relação a essa questão do abuso e da exploração sexual. E tem aqui um relatório que a gente fez, foi um trabalho feito com muita seriedade. Nós denunciamos, inclusive autoridades, está posto aqui no relatório, nós denunciamos muitas situações aqui da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará, inclusive de alguns municípios do estado do Ceará, que existem situações que até hoje elas não foram resolvidas nem encaminhadas, mas aí não cabe mais a mim fazer a colocação aqui, cabe a mim dizer que nós encaminhamos aos órgãos competentes isso. Então, eu queria colocar assim, depois de colocar essa questão do plano, que hoje a gente tem uma compreensão a nível de país de um esforço muito grande, né, dos movimentos. Essa questão do plano veio dar, né, vamos dizer assim, todo um arcabouço que hoje tem legal, né. Eu ia até trazer no livro que nós recebemos no encontro que nós tivemos, por coincidência, nesse hotel aqui da ABMP, e nós recebemos um material não especificamente de abuso e de exploração sexual, mas que tem todas as políticas públicas e dentro tem todo o fluxo de como está sendo trabalhado hoje no país a questão do abuso e da exploração sexual. Então, não faltam leis, não faltam políticas públicas escritas, bem escritas, em livros bonitos, falta a prática. Na minha compreensão, falta uma ação mais efetiva, uma coragem maior. E aí eu quero dizer que essa é uma posição minha de pessoa que continua acompanhando e defendendo. Eu acho que criança e adolescente, eles estão para a gente oferecer a eles o melhor que pode ser dado. Sejamos nós entes públicos, sejamos nós pessoas comuns, como sou eu, mas que tiro um período da minha vida, dos meus finais de semana, para que possa melhorar ou ajudar ou acompanhar. E acho que a questão hoje no Brasil e no Ceará, que vem assim, que a gente precisa estar bem de olhos bem abertos à questão, é a questão da droga. Eu acho que tudo isso tem uma relação muito forte. Quando você fala de abuso e exploração sexual, quando você fala do tráfico, quando você fala de todas essas questões, a droga, ela veio como uma droga mesmo, na essência da palavra, né, para destruir mais ainda. Então, essas relações que estão postas, essas relações negativas que estão postas hoje, você vê crianças de 6 anos, né, sendo quase já traficando, isso é algo de uma sociedade que precisa olhar para dentro de si e ver o que está fazendo, né? E isso precisa de todos nós e do poder público com a sua responsabilidade que lhe é definida. Então, voltando, eu faço esse link aqui com a questão da drogadição, porque eu acho que é uma coisa também que nós precisamos estarmos atentos, e acho que vocês, como uma rede nacional também, e tenho certeza que estão fazendo, precisam alertar as autoridades sobre essa questão que está posta aí e que influi bastante no contexto das crianças e dos adolescentes, e que as políticas públicas precisam acompanhar esse ritmo que está posto hoje, e que a gente precisa ter programas e projetos que possam realmente dar um resultado efetivo para que a gente possa ter um futuro melhor para as crianças e adolescentes do Brasil e do estado do Ceará. Então, eu digo para vocês aqui que a questão do abuso e da exploração sexual é algo que deixa a criança ou adolescente destruído, destruído, e psicologicamente, destruído como ser humano, destruído como pessoa, e é preciso que também os pais compreendam isso, porque hoje também o percentual de pais abusadores é muito grande. Eu não teria um número aqui, eu seria irresponsável em dar um número aqui, mas pelo que se lê, existe um número muito alto de pais abusadores. E isso é uma coisa muito cruel da gente compreender e da gente saber que tem essa realidade. Eu acho que isso é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser compreendido dentro de uma sociedade que está posta aí e que precisa defender esses direitos das crianças e dos adolescentes do Brasil como um todo, e nós que estamos aqui no Ceará também,
quem é aqui, que está aqui do Ceará, fazer um esforço muito grande, uma corrente que a gente possa buscar os atores públicos e que nós possamos melhorar o contexto que está posto. Então, era essa mensagem que eu queria dar para vocês. Pedir desculpa de não trazer aqui uma palestra bem, vamos dizer assim, mais bem elaborada, que a gente pudesse discutir mais a miúde essa política pública, mas foi uma coisa assim, de ontem à noite, já essa questão que a deputada Patrícia não poderia comparecer, e eu vim aqui realmente dar essa mensagem, por isso que eu estou focando mais na linha de que a gente possa, cada um de nós que está aqui hoje, fazer algo. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, esse pouquinho vai se tornar um muito, e com certeza nós salvaremos algumas crianças e alguns adolescentes na questão do abuso e da exploração sexual. Um abraço e muito obrigada. Obrigado, dona Tânia. Eu queria apenas, para a gente poder finalizar esse momento e passar para uma segunda parte, eu estive na CPI que a senadora Patrícia Saboia era a presidente, para depor, né? Quando alguém é convidado para depor na CPI, fica logo preocupado, né? Mas eu fui porque eu tinha participado de uma pesquisa sobre o tráfico de crianças para os fins de exploração sexual na região sudeste, e a gente acabou detectando algumas rotas de tráficos, e aí eu fui convidado para poder falar na CPMI sobre essas rotas que a gente aí, por meio dessa pesquisa, foi descoberto, né? Mas eu queria, então, foi um trabalho muito bom e que realmente foi meio que paradigmático. A partir daquela CPMI, houve um desvendamento de muitos casos e, por outro lado, também demonstrou a fragilidade do Estado em punir quem realmente deveria ser punido. A CPMI conseguiu cumpriu o seu papel de descobrir rotas, até nomes de pessoas envolvidas com tráfico, com a exploração sexual de crianças, mas essas pessoas não foram punidas. Quer dizer, a CPMI cumpriu o seu papel a partir do momento que era o momento do judiciário cumprir com o seu, que era apurar os crimes, punir. A maioria eram políticos, de alguns estados, políticos às vezes importantes, grandes empresários, e acabou que houve uma impunição muito grande. Eu queria rapidamente colocar, a gente ia ter com a gente agora de manhã a Casimira Benji, que é chefe da área de proteção do Unicef. Ela chegou aqui em Fortaleza ontem e comeu alguma coisa que ela passou muito mal durante a noite, me ligou e tal, está muito ruim. E ela ia passar numa farmácia e depois ela viria para cá. Mas, por enquanto, eu acho que ela não vai ter condição de falar. Eu queria falar só rapidamente da agenda de convergência, que é o objeto que ela iria estar falando. O que aconteceu? Durante grandes eventos, as crianças ficam mais expostas ao abuso e à exploração sexual. Durante eventos grandes, onde vem um número muito grande de turistas, acaba que as crianças ficam muito mais vulneráveis. Então, foi constituído várias organizações se uniram para juntas fazer um plano onde pudesse prevenir a violência e a exploração contra as crianças durante os Jogos da Copa. Então, qual que é a ideia? A ideia é tentar fazer funcionar nas cidades onde vão ser realizados os Jogos da Copa um sistema eficiente de proteção da criança, que vai acabar aumentando. E, a partir desse sistema, analisar como pode dar continuidade, de maneira que isso que foi feito nas 12 cidades da Copa possa funcionar durante grandes eventos. O Brasil ele vai sediar grandes eventos, né? Ele já sediou a Copa das Confederações, vai sediar a Copa do Mundo em 2014, vai ter as Olimpíadas
no Rio de Janeiro, e o Brasil é um lugar que acontecem grandes eventos por natureza. O Carnaval na Bahia, em Salvador, o Pará, a festa, quem é de lá, como é que chama? O Ciro de Nazaré reúne milhões de pessoas. Do Boi de Parintins. Então, o Brasil em várias cidades, aqui no Nordeste, né, o mês de junho, São João, então várias cidades acontecem grandes eventos, né? E nesses grandes eventos, por tabela, acontecem, as crianças são mais vulneráveis. Crianças pobres são aí submetidas ao trabalho infantil, a questão da exploração sexual. Então, foi constituído esse grupo. Eu estou nesse grupo representando o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um fórum que a Visão Mundial é uma das entidades que coordena, que tem sede lá em Brasília. Então, a gente reúne uma vez por mês para debater que ações devem ser tomadas para fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança, de maneira que, durante esses grandes eventos, as crianças sejam mais protegidas. Então, nesse campo vai estar o representante do Judiciário, do Ministério Público, de maneira que isso possa demonstrar que é possível prevenir. Aqui, Fortaleza é uma das cidades que vai sediar a Copa, sediou também a Copa das Confederações, e aqui já funcionou um projeto piloto durante a Copa das Confederações, e o plantão integrado, de maneira que isso aí pudesse servir de base para isso. Aí a minha pergunta é, como a igreja participa desse negócio? Qual que é o papel nosso como igreja nesses grandes eventos? Muitas organizações aqui, às vezes, aproveitam esses grandes eventos para evangelizar, né? Organizam grupos de impacto, tudo bem, isso é bom também. Agora, a nossa preocupação com as crianças, que estão mais vulneráveis durante esses eventos. Como deveria ser a nossa atuação como igreja? A campanha Bola na Rede, de alguma maneira, é uma resposta nossa, como representante de igrejas, para que a gente possa dar a nossa contribuição durante esses jogos da Copa. Nós vamos passar, então, para a apresentação do vídeo, né, da campanha Bola na Rede, onde nós vamos ver um pouco dessa experiência. Só para contribuir com a mesa, eu queria chamar a Eliane, da Diaconia. Eliane também é membro de conselhos e tem estado participando muito aqui no estado e na cidade, e ela pode trazer uma contribuição que está acontecendo aqui localmente. Bom dia. Feliz com a contribuição, né, da Tânia, uma velha companheira de longas datas. Aí, só para contribuir, gente, a Tânia trouxe uma visão sobre o plano nacional, né, e esse momento. E aí eu queria dizer, né, contribuindo com a fala dela, que os 3 núcleos que deveriam ser o lugar de proteção da criança, hoje são os de mais violação de direitos humanos de criança e adolescente. Como ela já trouxe, a família, a escola e a igreja. Nas estatísticas, onde mais crianças e adolescentes estão sendo abusados sexualmente, está sendo na família, na escola e na igreja. Então, o nosso olhar, né? E o seminário, o encontro vai trazer, acho que nas próximas meses, a questão da proteção, do lugar de proteção de crianças e adolescentes. Então, esse nosso papel é fundamental. E aí, trazendo o Plano Nacional, né, ele foi implementado e cada estado criou, né, o seu plano estadual.
com esses eixos que a Tânia já trouxe, eixo de responsabilização, de promoção, de defesa, de análise e situação e de protagonismo juvenil. Os estados tiveram que fazer os seus planos. O estado do Ceará criou seu plano e deu uma grande contribuição, inclusive, para o plano nacional. Foi o primeiro estado que criou o plano estadual de enfrentamento à violência sexual. Então, a partir do nosso plano, a gente deu uma grande contribuição enquanto Estado para o plano nacional. Nós estamos vivendo, nesse momento, a atualização de todos os planos no Brasil, por causa do plano decenal, né, está sendo criado. Né, a gente que atua na área da criança sabe que, nesse momento, em nível de Brasil, a conferência passada foi a discussão do plano decenal dos direitos de criança e adolescente, e aí saiu como encaminhamento que todos os estados e municípios que não tivessem os planos, criasse, e quem já tivesse, atualizasse. E o Estado do Ceará, estamos no momento dessa atualização. E aí é uma convocação mesmo. É super importante a participação das instituições ligadas às igrejas evangélicas, das próprias igrejas nesse momento. O plano, inclusive, está guardadinho lá no Conselho Estadual. O pessoal não tem dado conta de fazer essa atualização. Porque a gente tem que atualizar. Vejam aí, o Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, fazer o Plano Decenal do Estado do Ceará, votar, terminar de concluir, que não está concluído, o Plano Estadual de Convivência Familiar e Comunitária. Então, são muitos planos para a gente dar uma atualizada, ver o que não está bem, o que precisa avançar e precisa melhorar nesses 23 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. E aí nós temos um outro contexto no Ceará, que a gente, enquanto igreja, enquanto entidades de igrejas evangélicas, a gente precisa dar uma contribuição, porque nós estamos do lado da sociedade civil. O Fórum de Enfrentamento Estadual de Violência Sexual, de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente do Ceará, nesse momento passa por uma fragilidade. Inclusive, houve um rompimento entre sociedade civil e o poder público. E nós tomamos a decisão de que o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual do Ceará hoje é só da sociedade civil. Nós não vamos estar com o poder público mais, porque não avançamos, não tinha diálogo, as coisas rachavam. Inclusive, agora, para a Copa das Confederações, a gente queria fazer um evento que era contra todos esses mega eventos e essas mega estruturas das grandes empresas, como Camargo Corrêa e companhia. E o poder público queria exatamente que a gente não se posicionasse com isso. Então, houve um racha da sociedade civil e a gente está se posicionando porque a gente tem a compreensão de que, em alguns momentos, tem uma dificuldade de diálogo. Então, o Fórum de Enfrentamento, inclusive, foi infeliz a data, hoje eles estão reunidos, e coincidiu com esse evento. Foi muito ruim, eles sentiram, inclusive, muito que eles gostariam de estar hoje aqui nessa mesa. Mas eles estão reunidos porque a gente está tentando, e aí um convite mesmo, e aí eu peço permissão para mandar para os e-mails de vocês o dia do encontro do Fórum de Enfrentamento, porque a gente precisa contribuir com essa discussão. Tem a discussão da agenda do Comitê Local da Copa. O Comitê Local da Copa se reúne a cada 15 dias. A cada 15 dias, já a gente se preparando para a Copa de 2014. Porque nós tivemos muita dificuldade, o Comitê Local da Copa do Ceará teve muitas dificuldades de atuar aqui. Eu e Débora tivemos no encontro nacional para a discussão da implantação dos comitês local da Copa, dessa agenda de convergência, e tivemos dificuldades da implantação, da operacionalização aqui. Então, um convite, enquanto membro de igreja evangélica, enquanto pessoa que trabalha numa organização organizada por 11 igrejas evangélicas, que é a Diaconia, com atuação nessa área de enfrentamento à violência sexual, desde 2001, que tem contribuído com essa discussão. Então, a gente quer convocar
vocês que atuam, que estão com trabalho nessa área, que trabalham com criança e adolescente, porque a estatística ela é cruel. Para cada 10 meninas, 8 são abusadas sexualmente. É uma estatística cruel. Oi? No Brasil. E cada 10 meninos, 4. E a escola está com índices assustadores. A gente está acompanhando casos de escolas que são aberrantes. E a gente nem tem noção. E entrou agora no Código Penal que qualquer tentativa já é considerada, inclusive, estupro. Né? Então, a gente, enquanto igreja, precisa aprofundar essa discussão. Inclusive, eu estou deixando uma lista no estande da diaconia. Quem quiser formar um grupo para a gente aprofundar essa discussão e formação nesse tema, a diaconia está propondo, e aí convidando a Jailma, já conversei com a Jailma, enquanto Renas, para a gente fazer junto essa discussão e formar um grupo para a gente aprofundar. Obrigada. Obrigado, Eliana. Então tá, nós vamos agradecer mais uma vez a senhora Tânia pela contribuição. Leve o nosso abraço para a deputada Patrícia, que é uma companheira de muitos anos de luta, então é uma referência nesse tema da criança, foi da frente parlamentar da criança durante muito tempo e está fazendo falta naquele congresso, porque hoje a área da criança lá tem sido muito complicada, né? Muito obrigado.